sobre púrpura trombocitopênica idiopática ou plaquetopenia imune ou trombocitopenia idiopática, enfim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa condição muito importante que cai muito na prova. Cai não, despenca na prova essa condição clínica. Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre hemostasia primária, tá bom? É um conceito muito importante quando nós falamos de distúrbios hemostáticos, distúrbios da hemostasia. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o que é a doença em si, sobre o que ela representa, sobre suas causas, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, laboratório. Vamos falar muita coisa boa nessa aula, perfeito? Antes de mais nada, antes de começar a aula, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, siga a gente aí nas redes sociais. E é isso aí, tamo junto. Pois bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é hemostasia. Nós sabemos que a hemostasia está relacionada à hematologia, está relacionado ao nosso sangue. Ou seja, uma das funções principais desse sistema, que é bem complexo, diga-se de passagem, é evitar o sangramento. Evitar o sangramento. Então, o objetivo principal desse sistema hemostático é evitar o sangramento. Evitar o sangramento como, Thales? Evitar o sangramento através da hemostasia primária e hemostasia secundária. É um tema que assusta muita gente e me assusta também. Na verdade, me assustou muito quando eu estava no segundo e terceiro ano estudando a fisiologia da hemostasia. Porém, quando você vai se deleitando mais nos estudos, entendendo como funciona esse mecanismo e quando os possíveis distúrbios estão relacionados a essa condição, o conhecimento vai se fixando, vai se aderindo e a gente vai caminhando dentro desse campo imenso chamado hematologia. Enfim, então, a hemostasia primária tem como função primordial evitar o sangramento através da hemostasia primária e a hemostasia secundária. É importante deixar fixado para vocês que ambos os sistemas são interdependentes, ou seja, um sistema depende do outro. Beleza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hemostasia primária. Hemostasia primária. Beleza? E quando pensamos em hemostasia primária, nós precisamos lembrar que o componente, a célula, o mediador principal é a plaqueta. Não tem como você estudar hemostasia primária e não lembrar de plaqueta, certo? A plaqueta é um fator principal para o sistema hemostático primário. Sem plaqueta, eu não tenho as 3 fases da hemostasia primária. Quais são? Alguém lembra? Então, bora lá. Quais são as 3 fases da hemostasia primária? Nós temos a primeira fase chamada de adesão. Nós temos a segunda fase chamada de ativação. E nós temos uma terceira fase chamada de agregação. Ou seja, anote aí no seu caderno. O objetivo primordial da hemostasia primária é a formação do tampão plaquetário, ou seja, dependente de plaqueta. Então funciona da seguinte forma: quando nós temos uma lesão endotelial,
eu tenho a ativação desse sistema plaquetário, desse tampão plaquetário, no qual o mediador principal é a plaqueta. Então, o que vai acontecer na adesão? Então, vamos imaginar, eu tenho uma lesão endotelial. Na adesão, eu vou ter a união, a adesão da plaqueta com o endotélio. Então, vamos lembrar aqui que na plaqueta, vou colocar aqui, ó, plaqueta. A plaqueta, ela tem um receptor chamado GP, ou glicoproteína 6. Essa glicoproteína 6 vai ela vai unir a fatores endoteliais. Fatores endoteliais, principalmente quando eu falo de fatores que estão no endotélio, um fator muito conhecido chamado fator de von Willebrand. FVW, não vou arriscar colocar o nome aqui, mas eu tenho a adesão. Posteriormente, depois que essas plaquetas chegam a esse local lesionado e se aderem, eu tenho a segunda fase, chamada de ativação, ou melhor, a desgranulação das plaquetas. Ou seja, em outras palavras, a plaqueta, ela começa a liberar mediadores, liberar substâncias para chamar mais plaquetas. Ou seja, vem todo mundo para cá. Eu preciso de todo mundo aqui nessa lesão. Então é basicamente isso. Essa ativação é a degranulação da plaqueta. A plaqueta então libera mediadores muito importantes. Um deles, que todo mundo conhece, é o tromboxano A2. Esse tromboxano A2 é responsável pela agregação plaquetária, ou seja, vem todo mundo para cá para a gente se unir e formar o tampão plaquetário. E por último, a agregação. Depois que chama todo mundo, a plaqueta ela vai se unir a outra plaqueta, porque já se passou da primeira fase, onde a plaqueta se une ao endotélio lesionado. Agora é plaqueta com plaqueta, então plaqueta vai se unir à plaqueta. E alguém lembra de uma proteína na superfície da plaqueta muito importante, usada? Existem medicamentos que inibem esse receptor plaquetário, principalmente na síndrome coronariana. É a proteína, é a glicoproteína GP2B3A. Ou seja, essa proteína vai se ligar a essa glicoproteína da outra plaqueta. Então, eu tenho uma agregação de plaqueta com plaqueta. Então, é basicamente isso a hemostasia primária, certo? Então, é muito importante entender a hemostasia primária para a gente caminhar nos distúrbios da hemostasia primária. E a nossa doença, a nossa patologia de hoje é a púrpura trombocitopênica imune ou idiopática. Pois bem, a PTI. Quando eu falo de distúrbios na hemostasia primária, eu posso falar de distúrbios tanto na qualidade quanto na quantidade. Então, a púrpura trombocitopênica imune, ele é um distúrbio. Essa condição é um distúrbio na quantidade da plaqueta. Na quantidade da plaqueta. Está no nome da doença. Trombocitopênica, plaquetopenia. Ou seja,
A apresentação laboratorial principal é a diminuição do número de plaquetas. É a diminuição do número de plaquetas. O número normal de plaquetas é de 150 mil a 400 mil. Então, um paciente com púrpura trombocitopênica imune, ele tem uma diminuição no número de plaquetas. Então, se tem diminuição no número de plaquetas, eu deixo de ter a agregação plaquetária, formação de tampão plaquetário. E todos os dias nós estamos lesionando pequenos vasos. Todos os dias esse sistema está sendo ativado. É constante esse sistema hemostático primário. A hemostasia primária ela é constante. Ela nos mantém vivos. Não só a primária, mas a secundária também. Todo o sistema nos mantém vivos. Então, é muito importante entender a condição dessa patologia. Perfeito? Então, eu tenho uma diminuição no número de plaquetas. Outra coisa interessante dessa patologia é que é uma patologia comumente frequente na pediatria. Pode também atingir adultos, sim. A faixa etária que a literatura coloca é de 10, 7 a 50 anos, 45 anos. Todos estão predispostos a ter essa condição. Mas é comumente visto na pediatria, tá bom? Então, como funciona a fisiopatologia? Como funciona a fisiopatologia dessa doença? Simples também. Sobre a fisiopatologia. Sobre a fisiopatologia, é muito interessante entendermos que na púrpura trombocitopênica imune eu tenho uma opsonização por IgG mais uma lise esplênica com macrófagos. Ou seja, em outras palavras, na maioria das vezes, quem destrói as plaquetas é o baço, devido a um depósito de imunoglobulinas nas plaquetas, na superfície plaquetária. Ou seja, por exemplo, após uma infecção viral, uma criança com uma infecção viral, após um mês de uma infecção viral, ocorre alguns depósitos de imunoglobulinas nas plaquetas. Essas plaquetas, elas passam pelo sistema reticular esplênico, principalmente no caso o baço, e lá no baço elas são destruídas pelos macrófagos, ocorrendo então uma diminuição quantitativa das plaquetas. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é que o paciente está bem. Eu já entro no quadro clínico, na sintomatologia da doença. Porque a púrpura trombocitopênica idiopática é uma patologia assintomática, autolimitada e aguda. Você vai ver que na enfermaria a criança está toda pintadinha de vermelho, cheio de púrpuras. Toda pintadinha de vermelho, mas está bem hemodinamicamente, está estável, está em bom estado geral. Então eu quero que você anote isso. Dentro do quadro clínico, coloque aí, quadro clínico. É uma doença aguda,
maioria das vezes, nem precisa de tratamento médico, ela se resolve por si só. E assintomática. Thales, mas e a febre? Não tem febre. Thales, mas é diarreia? Não tem diarreia. Thales, é hepatomegalia? Não tem hepatomegalia. Ou seja, o paciente está bem, está em bom estado geral. Você vai ver isso na questão. A criança está bem. Tem um professor que fala que é a doença do capeta. Eu gosto de falar a doença do hiperativismo, né? A criança ou a pessoa está bem. Tá? Se você vê na enfermaria, a criança está rodando, mexendo no estetoscópio, dando pirueta, está fazendo tudo. A criança está em bom estado geral, tá? Então, aguda, autolimitada, assintomática. O que a criança vai apresentar de forma superficial? Eu tenho púrpuras. Thales, o que é uma púrpura? A púrpura é nada mais, nada menos que hemorragias superficiais. E por isso é importante entender hemostasia. Por isso é importante entender hemostasia. Porque se eu tenho um déficit nas plaquetas, automaticamente eu vou sangrar. E quando se trata de distúrbios da hemostasia primária, eu tenho um sangramento mais leve, um sangramento mais superficial. Vamos lembrar um pouquinho da semiologia? Quais são os distúrbios hematológicos dentro da hemostasia primária? Eu posso ter púrpuras, eu posso ter petequias, eu posso ter equimoses, certo? Então, o paciente, na maioria das vezes, está com púrpuras, pequenas lesões, principalmente em membros superiores e membros inferiores. Pode ser também barriga, a gente costuma encontrar. Então a criança está toda vermelhinha, perfeito? Então púrpuras são hemorragias superficiais. E, como eu falei, comumente aparece após um mês de infecção. Após um mês exposta a infecção, principalmente viral, eu tenho o depósito de IgG na superfície plaquetária, nas plaquetas. Essas plaquetas passam pelo baço, ocorre a lise pelos macrófagos e, consequentemente, uma diminuição do número de plaquetas. Perfeito? Ok. E agora entramos nos exames laboratoriais. E aqui eu já falei para vocês. Principal exame laboratorial é o hemograma. E o que eu vou observar? Eu vou observar uma plaquetopenia, certo? Você vai observar que muitas das vezes a paciente tem 50 mil de plaqueta, 30 mil de plaqueta. E está bem, está estável, não tem febre, não tem diarreia, não tem nada, está bem. Então a gente precisa pensar em púrpura trombocitopênica imune, uma condição muito recorrente e frequente em provas, certo? Então eu vou observar uma plaquetopenia, algo relacionado à quantidade da plaqueta. E o tratamento, Thais? Como eu vou tratar? Eu já falei para vocês que na maioria das vezes a doença é autolimitada, assintomática, a maioria das vezes a doença se resolve por si só. Mas tá, a gente precisa tratar, então vamos tratar. Tratamento base lembra da reumática, das doenças relacionadas ao sistema imune? Aqui o tratamento não foge muito do habitual. Cortisol, posso dar uma prednisolona, imunoglobulinas, em caso de plaquetopenia grave, sangramento grave,
eu posso pensar em esplenectomia, tá? A literatura coloca a esplenectomia também como uma solução para esse problema, porém, em casos mais específicos, tá? Então, sempre pensar naquela condição do paciente estar bem, o paciente está estável, sempre pensar nessas condições. Mas, se eu retirar o baço desse paciente, automaticamente eu não tenho a lise das plaquetas, certo? Então, a esplenectomia também pode ser a solução. E a transfusão de plaquetas é um caso mais específico também, mais específico, em casos de gravidade, tá bom? Então, pessoal, é isso. É você entender que é uma doença imune, na maioria das vezes, não tem uma causa específica, mas o que ocorre é uma opsonização, né? Por depósito de IgG, mais uma lise no baço. Entender que ocorre uma sintomatologia leve, o paciente não está bem hemodinamicamente, está estável. O que nós observamos dentro da semiologia são púrpura, o paciente está todo vermelhinho, mas em bom estado geral, tá bom? E o achado clínico principal é a plaquetopenia, a diminuição no número de plaquetas. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Tamo junto.